aqui para mais um Culto Infantil. Muito bem. O que nós vamos fazer? Orar. E eu trouxe a Nina. A Nina, vocês já conhecem. E a Nina, então, fecha os olhinhos pra gente orar. Cruza as mãozinhas e os pezinhos, fecha os olhinhos e vamos falar com Deus. Querido Jesus, muito obrigada por mais um dia na tua presença. Estamos aqui, Senhor, para aprender um pouquinho mais do Senhor. E que possamos, ó Deus, sair daqui e resplandecer a tua luz para aqueles que necessitam também. Usa-nos, Senhor, e usa cada criança também. Em nome de Jesus, é que nós pedimos e já te agradecemos. Amém. Vamos colocar as minhas orelhas. Presta bastante atenção. Ouvidos bem atentos, porque é hora da memorização do versículo. Colossenses 3:20. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Colossenses 3:20. Colossenses 3:20. Está falando assim, filhos, em tudo, tudo é? Tudo é? Obedecer a quem? Os pais. E se eu desobedeço? Você pode ficar triste. Deus fica triste porque a gente não está falando ou fazendo o que a palavra de Deus diz. A gente tem que obedecer. Filho, obedecer aos seus pais em tudo. E aí qual que é a outra parte? Pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Se é grato diante do Senhor é porque Deus ele se alegra quando os filhos obedecem aos seus pais. Devemos desobedecer aos nossos pais? Sim. Ah, devemos desobedecer? Não, devemos obedecer. Se a mamãe fala, hoje você não vai brincar, Tem que obedecer. tem que obedecer. Filho, arruma o quarto, nós devemos obedecer. Guarda os brinquedos, eu não quero. Está desobedecendo. E Deus não se agrada. Em tudo é tudo. Combinado? Também obedecer na hora. Obedecer na hora. Ah, depois eu vou, mãe. Depois eu vou, pai. Não. Já. Obedecer já. De prontidão. Combinado? Então vamos lá. O tema de hoje que nós vamos aprender é: é certo mentir de vez em quando? Não. É certo mentir de vez em quando? Não. Então vamos ver. Vocês conhecem o Arthur? Sim. Arthur tem uma irmãzinha. O Arthur, ó, ele tem uma irmãzinha chamada Sarinha. Essa Sarinha é muito sapeca. Presta atenção, gente. Ela é pequenininha, anda, quase nem anda direito. Ela também. Mas ela mexe em tudo, derruba as coisas, entendeu? Faz um auê, entendeu? É Bem pequenininha. sapeca. Então, o Arthur e a Sarinha resolveram brincar de bola na sala da sua casa. Na sala. Ai, Exatamente. isso vai dar ruim. Vai. Vai dar ruim. Olha lá, vou prestar Vamos prestar atenção. atenção. E a mãe deles, a mamãe deles, havia avisado que não era para jogar nem brincar de bola na sala. Em um belo momento, Um certo momento, o Arthur chutou a bola. E a bola acertou bem naquele vaso preferido da mamãe. E o vaso, ó, tombou, caiu, fez o maior barulho, gente. Vocês nem imaginam. E a mãe de Sarinha, então, acho
telefonando, ela veio correndo Correu. para ver o que estava acontecendo ou o que aconteceu. E E quando ela chegou, Ela assustou. ela assustou. Com certeza. Só que quando a mãe dela do Arthur falou para ele não brincar na sala, ele não deu muita importância não. Ele não levou muita sério. Ele falou, acho que não tem problema, vamos continuar brincando, né? Aí a mãe, quando ouviu o barulho, ela veio correndo. E a Sarinha estava sentada ao lado do vaso. E a mãe, muito triste, falou, Sarinha, eu já te falei para não mexer nas minhas coisas. E a Sarinha, mamãe, caiu o vaso. Quebrou. Mamãe. Ela falava direito, ela falava bu. Oh. E a mãe da Sarinha Muito brava, deu um tapinha na mão da Sarinha e colocou ela de castigo. E a Sarinha chorou triste, chorou. ela não estava entendendo nada. Exatamente, porque ela não sabia de nada que estava acontecendo. Daí o Arthur, muito assustado, não, ele falou bem baixinho, o que eu devo fazer agora? Se eu falar a verdade, a mamãe vai ficar muito brava comigo. E justo naquele dia, Arthur, ele ia passar a tarde na casa dos seus Coleguinhas, Pois é. justo hoje que eu ia passar a tarde na casa do meu coleguinha, do meu amigo. E o Arthur pensou, será? Se eu mentir um pouquinho, é sério? O que eu devo fazer? Fala a verdade. E agora? O que será que vai acontecer nessa história? Vocês lembram que nós aprendemos 4 passos com a letra C. O primeiro passo é considere a decisão. Qual que é o gesto? Qual que é o gesto? Considere a decisão. Arthur, então, estava numa situação que ele precisava decidir. O que será que Arthur vai fazer? Afinal das contas, a Sarinha, ela já havia recebido o castigo, mesmo não sendo ela que fez a arte, não é verdade? E agora? Será que Arthur vai falar a verdade ou será que Arthur vai esconder? Ele vai esconder. Será que ele vai esconder? Mas, deixa eu falar uma coisa. O segundo passo com a letra C compare com a palavra de Deus. Vamos fazer assim? Compare com a palavra de Deus. E vocês sabiam que aqui na Bíblia conta a história de um homem que teve que decidir entre mentir e falar a verdade. Então, nós vamos comparar com a palavra de Deus. E para a gente entender um pouquinho melhor, nós vamos assistir a história no vídeo. Há muito tempo, o casal Rebeca e Isaac tiveram filhos gêmeos. Esaú, o mais velho, era muito peludo e gostava de caçar no campo. E o outro, Jacó, era mais calmo, cuidava das ovelhas e gostava mais de ficar em casa. Naquela época, era costume, quando o pai estava velho, dar as bênçãos da primogenitura para o filho que nasceu primeiro. Era uma bênção especial que lhe dava o direito de receber uma herança maior do que dos outros irmãos. Isaac já estava bem velhinho e quase não conseguia enxergar, mas, conforme o costume, chamou o filho mais velho. Mas qual era o nome dele mesmo? Esaú. Muito bem. Isso mesmo, era
Rebeca ouviu tudo e percebeu que havia chegado a hora de Isaac dar a bênção especial para Esaú. Quando Esaú foi para o campo caçar, Rebeca disse a Jacó: preste atenção e faça o que eu vou dizer a você. Eu vou fazer uma comida deliciosa para o seu pai, do jeito que ele gosta. Depois você leva a comida para o seu pai e ele dará a bênção para você. Jacó disse que o pai iria perceber quando o apalpasse, pois Esaú era peludo e ele não. Rebeca disse para Jacó não se preocupar e fazer do jeito que ela estava dizendo. Rebeca vestiu Jacó com a roupa de Esaú para seu pai não estranhar o cheiro. Cobriu as mãos e o pescoço de seu filho com peles de cabritos. Depois de tudo pronto, Jacó foi levar a comida para o seu pai e disse assim: meu pai. Isaac perguntou: quem é você, meu filho? Sou eu, Esaú, seu filho mais velho, respondeu Jacó. Vocês notaram alguma coisa errada neste diálogo? Jacó mentiu para o seu pai. Mentira é pecado e Jacó mentiu para o seu pai. Isaac estranhou que Esaú tivesse caçado tão depressa e Jacó disse que Deus o havia ajudado. Que coisa! Outra mentira! O pai disse para ele chegar bem perto para que pudesse tocar nele e saber se realmente era Esaú. Isaac, então, passou a mão no filho e disse: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Mais uma vez, Isaac perguntou se era mesmo Esaú. Jacó respondeu: eu sou. Mais uma mentira. Quantas vezes ele mentiu ao seu pai? Mentiu várias vezes. E mentir é pecado. Jacó então chegou perto e deu um beijo em seu pai. Isaac sentiu o cheiro das roupas de Esaú e lhe deu a bênção especial. Logo depois que Jacó saiu, Esaú chegou com a caça. Ele estava ansioso para receber a bênção, mas quando chegou perto, o pai perguntou: quem é você? Ele respondeu: eu sou Esaú, seu primogênito. Isaac ficou muito triste e disse que havia sido enganado e dado a bênção para Jacó. Esaú ficou furioso com seu irmão e queria matá-lo. Jacó precisou fugir para bem longe, sofreu, foi enganado muitas vezes, até que um dia teve um encontro com Deus. Ele se arrependeu e Deus mudou a sua vida. Jacó foi transformado. Deus também mudou o seu nome de Jacó, que significava enganador, para Israel, que significa príncipe de Deus. Mais tarde, o povo de Deus ficou conhecido como o povo de Israel e são conhecidos por este nome até hoje, Israel. Pois é, vocês viram o que Jacó fez? Jacó mentiu várias vezes. Que mentir é pecado. Mentir é pecado. E vamos lá. Jacó, então, ele sofreu as consequências do pecado.
sabe? Eu sei que mentira é pecado. Sim. Não agrada a Deus, não é? Cara, isso mesmo, tia. Então, tia, O que você fez, Arthur? então eu fui pro meu quarto, pensei bastante. Orei e pedi ajuda para que Deus me ajudasse a contar a verdade para a mamãe. E fui lá, tia, e eu contei toda a verdade. Ai, meu Deus, você contou? Você foi Toda a corajoso? verdade, tia. Contou mesmo? Contei toda a verdade para a mamãe. Você não decidiu falar a mentirinha de vez em quando, não. Você foi lá, então, e... Contei a verdade. Contei a verdade. Arthur, conta pra gente o que foi que aconteceu com você. O que aconteceu, por favor? Fala. Tia, recebi um castigo. Você recebeu o Recebi um castigo. castigo, porque todo pecado, tia, Merece. precisa ser castigado. Precisa ser Isso castigado, é mesmo. verdade. E sabe o que aconteceu, tia? Eu não fui na casa do meu amigo brincar. Não fui. Certo, a sua mãe fez corretamente, porque todo pecado precisa ser castigado. E aí, Arthur, mas você ficou triste? Ah, tia, eu não fiquei triste não. Porque eu sabia que o que eu estava fazendo era certo. Sim. E que Deus estava muito contente com a minha decisão. Isso mesmo, Xande. Muito bem, Arthur, isso mesmo. A decisão certa é sempre falar a Verdade. e mentir? Não, nunca, jamais. Não, jamais, porque o pecado ele nos afasta de Deus. Pois é, Tiana. Muitas vezes a gente pensa que falar uma mentirinha não faz mal. Mas Deus não se agrada da mentira. Entendeu? Eu entendi. E mentir é pecado. Então, pessoal, seja corajoso, como o Arthur foi. Sempre fala a verdade. Sempre fale Nunca minta. a Entendeu? verdade. Sempre fala a verdade. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Romanos 6:23, fala assim, ó, que todos são pecadores, estão separados por causa do por conta do ouvem, por conta do pecado. Isso mesmo. O pecado é escolher, Arthur. O pecado, Arthur, é escolher fazer as coisas do nosso jeito, não é verdade? Isso mesmo, Em Tiana. vez de fazer do jeito que Deus diz. Por exemplo, quando você desobedece os seus pais, como nós já falamos aqui, isso é pecado. Quando você decide odiar alguém, isso também é pecado. Mentir de vez em quando é pecado. Mentirinha, mentirão, mentirão. Pecado, pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. E o que é pecado mesmo, E Tiana? o que é pecado mesmo? Pensa, fala, faz, não agrada a Deus. E o pecado, então, ele nos separa de Deus. Mas Deus, ele não quer ficar longe de ninguém. Deus, ele não quer ficar longe de ninguém. Sabe por quê? Porque Deus, ele nos ama tanto. Isso mesmo, Né, Arthur? Isso mesmo. Deus ama Eles tanto amam de você. montão. Mas Deus ama você mais do que qualquer outra coisa. Ele deseja estar com você agora e para todo sempre. Lá na palavra de Deus, aqui em Jeremias, fala isso. A gente pode confirmar lá em Jeremias. Vamos abrir lá em Jeremias 31:3. Ele sabe tudo ao nosso respeito. Jeremias 31:3. De longe, vamos lá, de longe se me deixou a ver, e o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade te atraí. Está lá em Jeremias 31:3. Então Deus, ele sabe tudo a seu respeito, e ele deseja estar com você agora e para toda a eternidade. A casa de Deus é um lugar perfeito. Olha lá, a casa de Deus é um lugar perfeito, porque Ele é santo. Ele nunca deixará de amar você.
E Deus tem um lugar especial para cada um de nós lá na casa dele, onde Ele quer que um dia você vá viver para sempre com Ele. Mas lembre-se, olha lá, o pecado não entra lá no céu. Mas lembre-se que Deus, Ele é santo. Deus, Ele é santo. E o pecado, ele nos separa de Deus. Então, quando a professora fala, fique quietinho no culto, prestando atenção, porque Deus quer falar com a gente. E nós devemos obedecer, porque se a gente desobedece, olha como fica o nosso coração. O coração fica todo machucado, cheio de maldade, né? Mas o pecado, como eu disse, nos separa de Deus. Mas Deus, Ele é amoroso. Ele preparou, Ele providenciou um meio para que eu e você também, viu, Arthur? É, muito bom, Tiana. Para que eu e você fosse resgatado desse pecado. Deus então enviou quem? Quem Deus enviou? Jesus. Deus enviou seu único filho, seu filho unigênito, que viveu uma vida perfeita aqui na terra, nunca pecou. Ele morreu para receber, sabe o quê? O nosso castigo pelos nossos pecados. Mas Jesus, ele não ficou morto não. O que ele fez? Jesus ressuscitou e voltou para o céu, onde está preparando juntinho com Deus um lugar para mim e um lugar para você, para a gente viver juntinho para sempre lá na casa de Deus, que é o céu. A casa de Deus é o céu. O céu, que é um lugar maravilhoso. Mas quem que não entra lá? Mas Deus, ele providenciou quem? Jesus. Tia, lá no Ceará é tudo dourado. É, tudo lindo. Ruas de ouro. As ruas são de ouro, os rios são de cristais. É maravilhoso a casa de Deus. Lá não tem mentira, não tem maldade. Lá não tem Lá maldade, todo é mundo é verdade. amigo. Todo mundo é amigo lá no céu. Bem legal. Então, já pensou a gente viver lá com Deus, naquela casa maravilhosa que é o céu? Eu quero ir pra lá, Tiana. Ah, eu também quero, Arthur. Eu quero ir pra lá. Mas nós precisamos então, Arthur, se arrepender dos nossos pecados. Sabe por quê? Porque a gente já nasce com uma vontade de fazer coisas erradas. A gente nasce com uma vontade. Diz o nome, Tiana. É a natureza pecaminosa. É a natureza pecaminosa. Sabe por quê? Porque o pecado entrou no coração do homem. E a gente, todo mundo pecou junto. Entrou no coração de Adão e Eva. E eles desobedeceram. Se eles não desobedecessem, a gente ia viver uma vida plena com Deus. A gente pode levar carinho no leão. É, mas eles desobedeceram. Se você ainda, vou te contar um segredo, que nós precisamos se arrepender dos nossos pecados. E se você ainda não tem Jesus vivendo no seu coração e não recebeu Jesus como seu Salvador, hoje mesmo você pode reconhecer que você é pecador, que de vez em quando você mente, que de vez em quando você desobedece. É para acontecer isso? Não. Que de vez em quando você desobedece seus pais, não faz a tarefa da escola. Isso é pecado. Se você não fez isso aí, você tem a oportunidade hoje mesmo, sabe como? Fechando seus olhinhos e lá no seu coraçãozinho, pedindo para Jesus vir morar no seu coração e te perdoar de toda a maldade, de todo o pecado e ajudar você a ter uma vida certa, uma vida plena. Eu já pedi, Tiana, para Jesus ir morar no meu coração. O que você fez, Arthur? Eu fiz
Aí, Jesus... Você conseguiu tomar a decisão certa. Exatamente. Você aceitou Jesus como seu único É. suficiente Salvador. Isso mesmo. E ele vem morar no E seu a coração. partir daquele dia, Tiane, veio morar no meu coração. Aí eu não quero fazer mais coisa errada, Tiane. Isso Aquela mesmo. vontade de fazer coisa errada, Parabéns, viu, sumiu, Arthur? foi embora. Muito bem, Arthur. Você então fechou seus olhinhos assim, ó, e lá no seu coraçãozinho você disse assim: Jesus, eu reconheço que eu sou pecador, mas neste momento eu quero fazer as coisas que agradam ao Senhor. Por favor, Jesus, perdoa os meus pecados, vem morar no meu coração, limpa o meu coração de toda a maldade. Por favor, Senhor Jesus, a partir de hoje eu quero ser uma criança melhor, um filho melhor e um aluno melhor. Em nome de Jesus, amém. Se você ainda não fez isso, você pode fazer isso agora mesmo. Eu vou dar 2 minutinhos para você fechar os seus olhinhos e se arrepender dos seus pecados. Glória a Deus. Né, Arthur? Isso mesmo, gente. Muito bem, Tiane. Aí depois que a gente aceitou Jesus, depois que a gente arrependeu do nosso pecado, aceitou Jesus, que nossos pecados foram curados, foi perdoado. O que a gente precisa fazer? A gente não Tem outra pode. coisa ainda, não tem? A gente não pode ficar pecando. Não, é pra gente crescer, Tiane. Pra gente crescer. Crescer É. Falar a palavra É. é o quarto passo para a letra C. com a ajuda de Deus. Conte com a ajuda de Deus em oração. Isso E mesmo, Tiane. crescendo como o quê? Como uma Plantinha, Tiane. Ó. Uma plantinha. O que a planta precisa para crescer, Tiane? O Arthur, a plantinha, ela precisa de Amor. água. Ela precisa de... Vamos, pessoal. Responde, vai. Olha lá, para ela ficar linda, para ela crescer. Assim como a plantinha, nós também precisamos crescer diante do Senhor. E como a gente crescia diante do Senhor? Se você já recebeu Jesus em seu coração como seu Salvador, você é filho de Deus. Olha que lindo. Então, para a gente crescer diante do Senhor, a gente precisa ir à igreja, a gente precisa orar, a gente precisa ler a Bíblia e crescer cada vez mais diante do Senhor. É isso que nós devemos fazer quando a gente se arrepende dos nossos pecados. A gente precisa então crescer diante do Senhor, assim como uma plantinha. E lá na palavra de Deus fala isso, que a gente tem que seguir o caminho certo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E diante disso, Arthur, eu lembrei de uma música. Fala, Tiane. Que música Sabe, é? Arthur? O meu coração, ó, ele era Preto, escurinho, sujo. O meu coração era sujo pelo pecado, mas Cristo aquele Vamos já perguntar uma entrou. coisa que eu esqueci de tudo, Tiane. Ah lá, vocês sabem a música que nós vamos cantar? Vamos cantar então? Vem cá, Amanda, cantar junto. A Amanda sabe a música. Vai. Meu coração era Sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra, em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu vi, minha vida eterna eu ganhei. Muito bom, legal, gente. E olha, Muito bom, meu né? coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou.
grande que Deus sente por nós. E nós devemos todos os dias andar na presença de Jesus. Será que agora vai a música, Arthur? Eu acho que vai. Pessoal, tchau pra vocês, viu?